Bom dia, meus queridos. Seja bem-vindo a mais um devocional. Mais um momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e queremos ouvir a sua voz. Porque quando nós olhamos para o cenário que está ao nosso redor, nós vemos tantas vezes predominando o caos, o pecado, a desordem. E quando nós passamos por lutas ou dificuldades, nós só conseguimos enxergar o deserto, a aflição. E muitas vezes o nosso coração se deixa levar pelo que vê com os olhos naturais, pelas dificuldades, e passa a acreditar que o Senhor nos abandonou. Mas nós temos que ir para a palavra do Senhor que nos diz em Salmos, no Salmo 62, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei jamais abalado. Portanto, nossa fé deve estar firmada na rocha eterna que é Cristo. E essa rocha não se abala, mesmo em meio ao caos, ao deserto, à aflição, às maiores dificuldades que podem surgir. Essa rocha é inabalável. E essa rocha, ela nos sustenta quando o mar tenta derrubar nossa casa, quando tenta agitar os nossos sentimentos, quando os vendavais tentam nos levar como folhas caídas ao chão. Queridos, essa rocha nos dá a certeza que confiamos em seu poder, em sua majestade e na sua grandeza, nós jamais seremos abalados. E nós podemos ver o que nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4. Abra sua Bíblia e acompanhe se for possível, ou leia depois. No versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E depois nos versículos 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. O maior desejo do inimigo das nossas almas é nos deixar abalados, perturbados, confusos. Ele se aproveita de um momento em que estamos vulneráveis e promove em nós uma batalha intensa com a finalidade de destruir tudo, principalmente a fé que nós temos em Deus. E uma coisa importante a ser ressaltada é que todos nós estamos sujeitos a todos os tipos de problemas, lutas, intempéries da vida. Nós estamos num mundo caído, onde a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno, mas tenha certeza, Deus não nos deixa desamparados. Suas promessas são sementes que nunca morrem no coração daqueles que confiam nele, daqueles que o buscam, daqueles que o amam de todo o seu coração. E por causa da sua misericórdia é que ele nos permite que passemos por lutas, mas que nós nunca passemos por lutas maiores do que nós sejamos capazes de suportar. Queridos, e nós podemos ver na Bíblia, na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço, barato, que Deus quer usar.
Mas dentro desse vaso existe um tesouro de inestimável valor. Esse tesouro é o Evangelho, a palavra viva, perfeita e eficaz de Deus que nós temos em nosso coração. O vaso é perecível, mas o Evangelho nunca, jamais perecerá. O vaso não tem beleza em si próprio, mas o Evangelho de Deus traz o fulgor da glória de Deus estampada na face de Cristo. O vaso se quebra, precisa ser trocado, precisa ser substituído, mas o Evangelho, este é eterno e jamais vai ser mudado. Aqui nós vemos que a fraqueza desse vaso, ela ressalta que a excelência do poder de Deus é que atua neste vaso para que ele possa ser usado. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis, como somos eu e você. A glória não está em nós, o vaso, mas no tesouro, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos concentrar no tesouro, no Evangelho, na palavra de Deus. Guardar em nossos corações o Evangelho e jamais focar em nós mesmos, como diz a palavra, que eu diminua e que cresça o Senhor em nós. Por isso o apóstolo Paulo, ele não temia os sofrimentos, nem as tribulações, nem as perseguições e as afrontas, porque ele sabia que Deus estava aguardando um vaso, enquanto este vaso estava aguardando o Evangelho. Nós somos vasos de barro para nós termos consciência de que nós precisamos depender totalmente de Deus. Totalmente no poder de Deus. Muitas vezes achamos que nós conseguimos com as nossas forças, mas isto não é verdade. Se a presença de Deus se retirar de nós, então sim, nós estamos perdidos. Mas nós não seremos abalados, meus irmãos, se a nossa vida estiver concentrada no tesouro, na palavra de Deus, no centro da vontade de Deus. Então, olhando para esses versos aqui que nós acabamos de ler, que lições nós podemos aprender sobre as lutas, sobre os problemas, sobre as dificuldades que eu e você enfrentamos no dia a dia? É para se desesperar? Não, aqui a palavra diz, mesmo que nós formos atribulados, não seremos angustiados. Fala no verso 8. Ali a palavra original para atribulado significa afligir, sujeitar a pessoa a pressões ou aquilo que oprime o espírito da pessoa. Mas, queridos, a tribulação é uma prova externa, enquanto que a angústia que muitos deixam surgir em seu coração é um sentimento interno. A tribulação, se ela não for colocada aos pés de Cristo, ela vai gerando angústia. Mas nós podemos olhar aqui para a vida de Paulo, meus irmãos, e ver que mesmo ele enfrentando circunstâncias tão adversas, ele sempre era fortalecido pelo Senhor. Paulo sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, pressão de tudo quanto era lado vinha sobre a vida de Paulo. Mas se você acha que Paulo se desesperou, que Paulo desistiu da sua caminhada com Cristo, não. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus o assistiu, Deus o fortaleceu, Deus supriu as suas necessidades, não deixando ele sucumbir diante de todas essas adversidades que ele enfrentava. E nós podemos até ficar perplexos, como diz a palavra aqui, mas jamais desanimados.
A perplexidade, queridos, ela é uma encruzilhada mental que nos exige uma decisão pronta e imediata. Diante de um fato, podemos ficar perplexos, confusos, mas imediatamente temos que sujeitar tudo aquilo à vontade de Deus. Porque a palavra no original para perplexo significa estar em dúvida. E a dúvida não provém de Deus. Por isso nós temos que sujeitar todas as adversidades, nossas vontades e a dúvida a Deus, não deixar que ela prospere em nosso ser. Nós podemos estar até em momentos desanimados, mas nós não podemos ficar desesperados. Às vezes, queridos, nós somos tomados pela dúvida no meio das tempestades. Muitas vezes nós não somos capazes de entender que elas não vão durar para sempre. Que se recorrermos ao nosso mestre, ele vem e acalma a tempestade. Não deixa dúvida jamais tomar conta do teu ser, da tua vida ministerial. O apóstolo Paulo não fugia a essa regra, porém, ele não permitia jamais entrar em desespero. Ele até momentos podia ficar perplexo, mas ele não desanimava. O desespero não nos permite vencer a dúvida. O desespero paralisa nossa vida por completo, meus irmãos. No meio da dúvida, eu e você somos convidados a olhar para o tesouro que nós carregamos dentro de nós, o Evangelho. O que Deus diz sobre você, as promessas que Deus tem para a tua vida, aquilo tudo que Deus já liberou no céu para a tua vida e não para as circunstâncias que estão ao teu redor. Mesmo, queridos, que nós sejamos um dia perseguidos por estarmos anunciando a palavra do Senhor, jamais seremos desamparados. O Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. O próprio Paulo, que ele se descreve como um fugitivo caçado por seus inimigos, por seus adversários, mas na última hora, Deus sempre lhe dava um escape. Paulo, assim como talvez alguns de nós, sofreu duras perseguições desde o dia da sua conversão até o último dia da sua vida. Ele não teve folga, ele não teve alívio. Mas, queridos, deixa eu te dizer, o servo de Deus jamais se sentiu desamparado. Porque ele não olhava para aquilo que estava acontecendo, ele olhava para aquilo que Deus tinha preparado para ele. Quando ele foi apedrejado em Listra, ele levantou-se mais uma vez para seguir o seu projeto missionário. Quando ele foi preso lá em Filipos, ele cantou e orou à meia-noite. Quando ele foi preso em Jerusalém, ele foi e deu testemunho diante de todo o Sinédrio. Quando ele foi levado para Roma para ser prisioneiro de Cristo, ele testemunhou com ousadia aos membros daquela guarda pretoriana que estavam ali. Mesmo quando ele ficou só em sua defesa em Roma, quando todo mundo havia se distanciado, ele foi cuidado pelo Senhor. Nós podemos ver aqui no verso 16, mesmo que o homem interior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque o Senhor está ao nosso lado. Ele diz na sua palavra: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, todos foram embora. Que situação que muitas vezes eu e você enfrentamos. Não se desespere, Deus está com você, contemplando a tua dor, as tuas lágrimas e a tua oração para te dar resposta. A palavra ainda diz que mesmo que abatidos, jamais seremos destruídos. E nós vemos que a palavra abatidos quer dizer lançar abaixo,
derrubar violentamente. Quantas vezes as pessoas querem nos derrubar violentamente, nos agredir, nos colocar para baixo. Mas assim como Paulo enfrentou situações desesperadoras, muito acima das suas forças, ele foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas ele jamais sucumbiu. Ele jamais desistiu, até mesmo quando ele foi decapitado na guilhotina romana, ele não foi destruído, porque ele sabia que a sua morte não era uma derrota, mas uma vitória, uma vez que ele diz em sua palavra que o morrer é lucro, é deixar o corpo habitar como o Senhor, o que tem muito, muito, muito mais valor. Este texto pode ser aplicado aos duros, fortes, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada e atingir a nossa vida, muitas vezes como um câncer, uma doença terminal, um acidente fatal, um ataque cardíaco, um terremoto avassalador, uma guerra. Mas pelo poder do Evangelho, desse tesouro que habita em nós, o poder de Deus que age em nós, a partir desse poder, eu e você somos capacitados a reagir de forma transcendental e sobrenatural, porque Deus nos dá a força e assim reagimos para que Deus seja glorificado e as pessoas ao nosso redor sejam impactadas pelo nosso testemunho de vida, pelo nosso exemplo, pelo nosso caráter. Queridos, nós podemos até ser abatidos, mas nunca eu e você seremos destruídos. Nós vemos que nos últimos versos que nós lemos, aqui o apóstolo Paulo diz que ele não desanima, porque embora as aflições tomem conta do seu corpo, o seu espírito se renova a cada dia. Ali ele fala de 3 contrastes que enaltecem a sua maravilhosa convicção e que eu e você precisamos ter. Talvez um corpo fraco, atingido pelas perseguições, mas o espírito renovado em Cristo Jesus. Porque ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contanto, se renova dia após dia. Queridos, o nosso homem exterior é o nosso corpo. O nosso interior é o nosso espírito. O corpo fica cansado, doente, velho. Mas o espírito, ele fica se renovando dia após dia, ele fica mais maduro, mais forte, mais renovado em Cristo que o fortalece. O corpo enfraquece, sim, com o passar dos anos, com alguma doença, com o trabalho, mas o nosso espírito se renova através do tesouro que carregamos em nós, que é o Evangelho puro, verdadeiro, vivo. Nós sabemos que o tempo vai esculpindo em nossa face rugas bem profundas, mas jamais haverá rugas no nosso espírito se estivermos com o nosso tesouro guardado em nosso coração. Não há fraqueza em nossa alma quando Deus é o dono. Enquanto o nosso homem interior, ele permanece forte, se renova dia após dia, sim, o nosso corpo exterior pode ir enfraquecendo, se corrompendo, ficando enfraquecido. Enquanto um caminha para a morte, o nosso corpo exterior, o outro, o nosso interior deslancha em direção à vida plena, eterna com Deus, onde todas as marcas de perseguição, dores e lágrimas serão apagadas. Não seremos abalados, porque mesmo com o nosso corpo fraco, temos o nosso espírito renovado dia após dia. Nós podemos ter hoje um presente doloroso, mas um futuro
futuro glorioso de paz. As aflições podem ser pesadas, contínuas, mas nós temos que olhar para a eternidade e saber que aqui tudo é passageiro. Na verdade, a aflição deste momento presente são precursoras da glória que eu e você haveremos de viver. No presente nós enfrentamos tribulações, mas no futuro estaremos na glória. Agora pode haver choro e dor, mas então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor pode esmagar o nosso corpo, aperta até o nosso peito, tira o nosso fôlego, mas então lá na glória não haverá mais dor. Agora nós podemos até gemer por causa do peso da tribulação, mas lá na glória estaremos no gozo do Senhor. Aleluia! Meus queridos, essa glória vai superar todo o sofrimento, tanto em intensidade quanto em duração, acima de toda comparação, acima do que eu e você podemos imaginar. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele nunca fica em dívida com ninguém. Você será extraordinariamente recompensado. As aflições de Paulo não foram leves e momentâneas. Queridos, as coisas visíveis são temporais, mas as coisas invisíveis são eternas. E as coisas reais pelas quais lutamos são invisíveis. Elas são permanentes, elas são eternas. Eu e você não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. E a fé é a certeza de que a nossa cidade permanente não é aqui. A fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu. A fé não se apega às glórias deste mundo, porque ela vê um mundo invisível superior a este no qual nós estamos hoje. Queridos, isso é magnífico, isso é maravilhoso. Do mesmo modo que muitos homens abandonaram as glórias em que estavam vivendo, Moisés no palácio e tantos outros, nós temos que olhar para a glória eterna. Eu e você não seremos abalados quando trocarmos as coisas visíveis e temporais deste mundo pelas coisas invisíveis e eternas que Deus preparou para nós. Isso acontece pela fé, somente pela fé. Hoje você pode fazer uma análise, o que tem abalado você? Quais os sentimentos têm trazido desequilíbrio emocional, físico ou espiritual para você? O que está mexendo com as estruturas do teu viver? E deste momento em diante eu quero dizer a cada um de vocês, vocês não precisam ficar abalados. Vocês são os vasos de barro do Senhor que guardam o seu tesouro. E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você estiver atribulado, entregue nas mãos do Senhor e ele te dará forças para suportar toda e qualquer circunstância que você está vivendo neste momento e ter a certeza de estar caminhando rumo à glória eterna, a qual o Senhor tem preparado para você.